O nosso Renato Meirelles vai falar hoje sobre um assunto fundamental para o nosso país, que é o marco legal do saneamento básico. É uma regulamentação que está completando hoje 3 anos. Mas antes do Renato falar, a nossa Roberta Russo fez uma reportagem falando sobre as incertezas e passos lentos que a gente está acompanhando ao longo desse tempo todo. Fala aí, Robertinha, vamos lá. 33 milhões. Esse é o número estimado de brasileiros que vivem sem acesso à água potável. E quase 100 milhões sofrem com a ausência de coleta e tratamento de esgoto. Número distante das metas do Marco Legal do Saneamento Básico, sancionado em 15 de julho de 2020. Com o objetivo de, até 2033, atender 90% da população brasileira com água tratada. Na prática, a medida alterou a forma como os contratos de concessão são feitos, tornando obrigatória a abertura de licitação, o que criou mais espaço para a participação de empresas privadas na disputa. Pela primeira vez, houve uma percepção de que realmente você pode ter um ambiente competitivo, porque antes, realmente, com as empresas estaduais, as empresas públicas, elas tinham uma reserva de mercado. E com o novo marco, você tem uma competição pelo mercado, que você não pode prestar o serviço sem ter uma competição por esse mercado, sem ter uma licitação. O economista Gessner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, participou desse estudo do Instituto Trata Brasil, que fez um balanço dos 3 anos do marco do saneamento. Ele comemora os avanços nos contratos e o aumento da competitividade do setor, mas pondera que o investimento precisa aumentar para atingir os objetivos até 2033. A gente continua tendo um enorme desafio, porque se você pegar os últimos 5 anos, você tem uma média aproximada de 20 bilhões de reais ano em água e esgoto. Eu não estou falando de resíduos sólidos nem de drenagem, que também são importantes, mas fica no outro capítulo. Para você universalizar, você precisaria algo superior a algo próximo a 45 bilhões de reais ano. O pesquisador do Trata Brasil, Pedro Sayon, destaca ainda que há 29 projetos em discussão que podem impactar mais de 40 milhões de brasileiros nos próximos anos. Na prática, a gente já tem projetos em fase de estruturação e tem projetos já estruturados no período de 2020 a 2023 com 68 bilhões de reais de CAPEX já contratados. Para se ter uma noção, a gente estima que os investimentos necessários à universalização são cifras de 538 bilhões, ou seja, 68 bi representam em torno de 12%, 13% do valor que seria necessário para a universalização. Pedro Sayon fala ainda de outro ponto que divide a opinião de especialistas no marco, que é a regionalização, considerada um dos gatilhos mais importantes para garantir a universalização do acesso à água potável e à coleta de esgoto. Coube aos governadores a responsabilidade de organizar os municípios para evitar que cidades menores ficassem fora do interesse da iniciativa privada. O que, segundo o pesquisador do Instituto Trata Brasil, vem funcionando. Quando houve o debate do novo marco, havia uma preocupação muito grande que as empresas privadas, sobretudo, iriam querer ficar somente com os grandes municípios, deixando de lado os pequenos municípios. Mas isso não aconteceu, sobretudo por conta da questão da regionalização, que já está bastante avançada nos estados. Segundo dados do estudo, somente 3 estados estavam com regionalização pendente, mas isso já pode até ter sido atualizado de lá para cá. Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados derrubou trechos de 2 decretos do governo Lula que mudavam o marco legal do saneamento. O debate agora vai continuar no Senado. É isso aí, reportagem nossa Roberta Russo, mostrando uma situação ainda muito delicada, né, Renato? E essa necessidade clara de investimento que aparentemente não rolou até agora. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Barão, bom dia, Rô, bom dia a todo mundo que nos acompanha no Station. A reportagem da Roberta fala dos grandes números relacionados ao desafio de saneamento básico. Tivemos aí uma série de especialistas falando sobre a quantidade de brasileiros que não têm acesso a isso, o investimento em bilhões de reais necessários para mudar essa realidade, mas eu queria, na coluna de hoje, falar sobre o que isso significa na vida real dos brasileiros. Nós acabamos de passar por uma pandemia. E na pandemia, 46% dos moradores de favela não tinham água encanada
dentro de casa. Nós estamos falando de mães e pais de famílias que, na hora de cozinhar um feijão, não conseguem muitas vezes abrir a torneira para pegar essa água para cozinhar o feijão. Nós estamos falando de fezes que são descartadas a céu aberto, aumentando o número de doenças infecto-contagiosas nas periferias das grandes cidades brasileiras. Quando a gente fala de saneamento básico, nós não estamos falando apenas de grandes obras de engenharia tão necessárias para o desenvolvimento de um país, tão importantes, inclusive, na geração de emprego. Nós estamos falando em garantir com que os moradores dessas áreas que não têm saneamento básico possam ter filhos que cresçam com as mesmas condições de saúde em que os filhos das famílias mais ricas e abastadas, que contam com redes de esgoto e de água, têm para conseguirem se desenvolver. Nós estamos falando de algo fundamental para o desenvolvimento sadio de qualquer sociedade. Com certeza, a gente está falando do básico para a saúde pública, né, Renato? Agora, a gente tem também muita desigualdade. Se a gente pega todos esses dados do Trata Brasil em relação às regiões do país, né? Você falou aí das comunidades, de como isso afeta, é claro, as pessoas nas áreas mais periféricas, mas nas comparações dos números, é claro que o Sudeste fica aí numa vantagem muito mais alta em relação a Norte e Nordeste, onde a água potável não está chegando a grande parte da população. É surreal a gente pensar nisso, né? Em 2023, com tanta tecnologia, muita gente ainda sem água potável. Que é o básico, né? A água potável, estamos falando assim do direito a beber água potável, a ter uma água clorada para a população brasileira. E quando se olha com atenção para os números desse estudo do Trata Brasil, fica claro também os desafios de conseguir corrigir regionalmente essas distorções. É verdade, as regiões mais periféricas, as regiões onde não existe a posse definitiva da terra, o tal dos aglomerados subnormais, que são as regiões das favelas, aí nas regiões metropolitanas isso aparece, mas quando a gente vai olhar para o conjunto do Brasil, quanto mais longe das capitais e das regiões metropolitanas, menor a penetração de água potável e de sistema de esgoto. E isso acontece por quê? Porque são as regiões que historicamente também têm menos dinheiro e também uma densidade eleitoral menor. Um dos grandes desafios de se conseguir, através da parceria público-privada, resolver as questões do saneamento é conseguir encontrar modelos que possibilitem com que uma política pública consiga ser implementada pela iniciativa privada de uma forma a contemplar não apenas os interesses econômicos do país, mas também, ou principalmente, os interesses sociais. É um assunto importante, um assunto, como disse o Renato, é o básico, é o mínimo para qualquer ser humano sobreviver, mas na prática no Brasil a gente acompanha esse debate há muito tempo e mesmo com leis sendo colocadas ou pelo menos aprovadas, na prática a situação ainda está muito distante de se tornar uma igualdade para todo mundo. Renato, na semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo horário aqui no Band News Station. Um grande abraço, Renato. Um beijão para todos, até a próxima. Valeu, Renato. Agora 11h42.